muito provavelmente, todos nós que estamos no trabalho para o nosso desenvolvimento energético, parapsíquico, já tivemos situações nas quais nós tivemos dúvida com uma determinada sensação, se ela era positiva ou não. E o erro na interpretação é muito comum, as pessoas às vezes têm muita ânsia para antecipar e chegar à conclusão. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma situação na qual eu mesma cometi um erro e como eu aprendi com isso depois. Fique comigo. Olá, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-lo aqui comigo no canal. Nós falamos aqui sobre evolução da consciência e como atingir controle do nosso desenvolvimento espiritual, na vida física e estar apto a conviver com os nossos erros, neste caso é fundamental. Não poderá haver crescimento se a pessoa não souber lidar com a dúvida, com o erro e com as limitações. Todos nós, todo mundo mais que eu conheço. Estamos sempre num processo de aprendizado e cada vez temos um desafio diferente. Isso é normal. Mas existe uma coisa que é a questão do estudo dos sinais energéticos que nós temos e como interpretar um campo energético, a informação. E isso traz muitas dúvidas. E eu mesma, obviamente, tive as minhas, às vezes ainda tenho. A diferença é só que a quantidade de vezes ou o percentual de dúvidas diminui, mas ainda assim, às vezes, há coisas que são difíceis de interpretar. Mas eu me lembro de um caso e que eu queria muito compartilhar com vocês, que foi um determinado momento em que eu estava num local e estudava sobre sinais parapsíquicos. E os sinais parapsíquicos muitas vezes ocorrem como sensações ou percepções que são independentes da nossa vontade. Não é um exercício energético que nós estamos a fazer e nos traz uma determinada sensação. Não é tampouco uma interação com uma determinada presença não física que esteja ali, com um espírito. Não é tampouco a energia de um local, é algo mais sutil. É quase como que uma informação que vem de uma maneira que nós percebemos que tem algo ali no ambiente, mas nós temos a dificuldade de distinguir exatamente o que. Requer, portanto, uma interpretação, um tempo, um período. Porque quando é uma sensação, nós temos um arrepio, ok, foi um arrepio. Quando é uma sensação e nós tivemos sensação de calor, ok, foi sensação de calor. Mas a interpretação, o sinal, o que é que isso me diz? O que para mim isso me traz de informação? Aí é que vem a questão-chave. E, obviamente, o que nós queremos é poder interpretar, não é? Queremos sentir, mas também queremos poder interpretar. Eu vou fazer um parênteses aqui para dizer que muitas pessoas, elas querem ter uma sensação muito óbvia, ostensiva, clara, objetiva, para que daí ela possa ter uma interpretação completamente clara. Isso é um equívoco. Não é assim que funciona. Cada pessoa sente de uma maneira diferente. O que nós temos é que ter certeza do que estamos sentindo. Já falei isso algumas vezes e eu reforço muito isso, porque as pessoas têm o mau hábito de se colocarem para baixo, achar que sempre estão a sentir de menos e sempre está a falhar em algo. Então, o importante é, você compreende suas sensações, as suas, e você sabe interpretá-las? É aí que nós temos que trabalhar. E só há uma forma de trabalhar. Observar, tentar chegar a deduções, observar depois para fazer a correção da interpretação nossa, o que foi certo ou foi errado. Mas eu tenho uma experiência que para mim foi muito marcante, porque eu estive num determinado local, eu estava a trabalho e entrei num ambiente em que a energia era diferente. Eu sentia muito claramente o campo energético. E eu cometi uma falha que penso que muita gente comete. Eu sentia uma sensação, não era diretamente uma sensação da energia sobre mim, mas muito mais um captar aquela energia que estava ali naquele ambiente que eu via que era diferente. E eu então pensei, ok, deixa eu ver, isso é bom ou é ruim? Tem a ver comigo ou não? Está a tentar me dizer alguma coisa ou não? E obviamente, inexperiente, isso foi há muito tempo, eu comecei a ter a ansiedade de chegar a uma conclusão, quando na realidade eu ainda não tinha elementos suficientes para poder distinguir e chegar a uma conclusão. Não naquele caso. Por quê? Distinguir entre uma energia péssima, pesadíssima, e uma energia ótima, isso é fácil. Mas quando nós vamos chegando aqui, não é, no centro dessa escala, isso começa a ficar muito mais difícil. E era o caso.
E eu então comecei a observar e pensei, estou me sentindo mal? Ah, não. Tem alguma coisa me atacando? Ah, não. Ah, então é amparo. É amparador, energia boa, estou cheio de mentores aqui, tudo certo. Aí foi o erro. Por quê? Porque a ideia da pessoa inexperiente, e eu era inexperiente na época, é de que ou é bom, como eu falei, ou é ruim, então não foi ruim, então quer dizer que é bom. Não. Existem situações nas quais a energia está num ponto em que ela não necessariamente nos ataca, não necessariamente nos agride, mas nem por isso quer dizer que seja positiva. Eu, então, naquele momento, o que eu fiz foi que eu tinha alguns trabalhos energéticos para fazer e tinha também um trabalho para conduzir com uma outra pessoa e ajudá-la e assumi que o ambiente tinha uma qualidade energética que na verdade não tinha. Obviamente, durante o exercício, eu me dei conta e tive que trabalhar com aquilo, mas poderia não ter me dado conta, poderia não ter sido uma boa situação. Então, eu tenho uma sugestão, que é assim. Na dúvida, se a coisa parecer muito neutra, não dá para saber, eu sei que tem algo, tem um campo, tem alguma coisa fazendo uma pressão sobre mim, mas eu não sei, não é nem boa nem ruim. Então o que você vai fazer é trabalhar com a sua energia, porque se for boa, não tem problema, continua ali. Mas se for ruim, você muda o quadro. Então, trabalhe com a sua energia, faça ouve. Se for o caso, faça uma emissão de energia boa, positiva, com bastante controle, para que você consiga, portanto, colocar aquele ambiente de uma forma melhor ou ter mais clareza dentro de você próprio do que é que aquela informação está lhe dizendo, o que é que está ali, tá bem? Então eu tive ali uma lição de precipitação, que eu penso que é inevitável quando nós estamos aprendendo. Todos nós teremos estas histórias para contar, o que é muito importante é que nós possamos aprender com elas. Porque se ficarmos fechados e continuarmos a repetir para nós próprios aquela mesma impressão que nos deu naquele momento, sem reavaliar, sem aprender com os sinais que vêm depois, então não há crescimento. Só há crescimento quando nós sabemos conviver com a dúvida, com o erro e na próxima fazer um pequeno ajustezinho. É um constante trabalho para todos nós, tá bom? Então, desejo que você cada vez mais tenha a sua atenção aguçada. Vou colocar aqui alguns vídeos para vocês. Fiquem de olho que trazem informações que podem complementar a isso que nós estamos falando. Um grande abraço. Até breve.